seja bem-vinda ao nosso podcast Pedagogia 6K. Nesse programa eu vou te ensinar as oportunidades que poucas pedagogas estão aí aproveitando, que levam a ganhar R$ 6.000 por mês. Eu sou a Anne, sou pedagoga, e no episódio de hoje eu vou mudar a tua mentalidade. Vou tirar aí a mentira que colocaram na tua cabeça, que te contaram por muito tempo e que te fez acreditar que o teu único lugar era dentro de uma sala de aula, concursada ou com um contrato, mas que colocaram na sua cabeça que era a única forma de você atuar na sua área, ser bem remunerada e fazer aquilo que você ama. Então, eu vou te provar que você pode sim ter muitas oportunidades e ter sucesso fora da sala de aula, além dos concursos, além dos contratos e começar a faturar R$ 6.000 por mês em até um ano. Então, já para começar, você que está chegando aqui, vou reforçar. Isso aqui não é uma simples live sobre qualquer assunto, não é uma live que vai simplesmente dar uma aula sobre algo e acabou. Essa live aqui é para abrir a tua visão, é para te mostrar direcionamentos para fazer a diferença a partir de hoje na tua carreira, na tua vida, na tua história. Então, se você tá aqui, é para abrir a tua visão, mudar a tua concepção aí da tua formação, da tua área de atuação enquanto pedagoga. E eu estou aqui hoje justamente para provar que a pedagogia é muito mais do que isso que te fizeram um dia acreditar. E eu posso garantir que você consegue trabalhar com o que você ama, sendo bem remunerada e sendo reconhecida por isso. Totalmente o contrário que a gente acredita quando a gente está numa sala de aula, porque lá a gente não é bem remunerada. Se a gente quer ser bem remunerada, a gente precisa trabalhar muito, dobrar período, fazer substituição, fazer isso, fazer aquilo. E a gente não se sente reconhecida muitas vezes, tanto pela equipe que a gente trabalha ali, o sistema, tanto pelas famílias, porque o contexto da sala de aula muitas vezes é muito difícil. Então, eu posso te garantir que você trabalhar com atendimento individualizado vai mudar a tua forma de se sentir reconhecida e a forma de você se sentir remunerada. Então, a maior vantagem que você vai ter ao ficar aqui me acompanhando nessa live é conhecer estratégias que vão abrir a tua visão e te mostrar muitas oportunidades que você está deixando passar. Desde quando aí você se formou lá na pedagogia e vem tentando uma única oportunidade e não percebe que além disso tem muita coisa, tem um leque de oportunidades que você está deixando passar, está perdendo aí, perdendo tempo e perdendo dinheiro. Eu vou te mostrar o que mudou a minha vida e como vai mudar a sua vida também, te fazendo a sair do zero e começar a faturar os seus tão sonhados R$ 6.000 por mês. Então, a primeira coisa que eu tenho para te dizer, destrua a ideia na tua cabeça de que estar na pedagogia é apenas para atuar em sala de aula, como uma professora de sala de aula. Vamos lembrar aí, né, de como era. Não sei se tem estudantes aqui hoje, se tiver alguém que está ainda cursando a faculdade, manda aqui nos comentários. Não sei se você se formou há muito tempo, mas eu me formei em 2012, então já tem aí um tempinho, né? Já tem 10 anos aí que eu me formei na pedagogia. E pelo menos há 10 anos, quando eu estudava, quando eu me formei, eu não me lembro de dentro da pedagogia ter alguma matéria, alguma disciplina que ensinasse sobre como a gente poderia atuar. Eu me lembro da psicopedagogia, que eu falava da pós, né, sonhava em ser psicopedagoga. Então lá no fundo, desde quando eu estava na pedagogia, fazendo a faculdade, eu já tinha essa ambição de não querer ficar somente na sala de aula. Mas nunca em nenhuma matéria me ensinaram a fazer o que eu faço hoje. E a minha formação base é como pedagoga, né? Eu fiz as minhas outras especializações depois, mas a minha primeira formação é na pedagogia. Então, eu não sei como está hoje, se eu tô falando aqui alguma bobeira, né? Se hoje na pedagogia te ensinam a fazer isso, mas quando eu estava lá, quando eu estudei, não me ensinaram. A única coisa que me ensinavam na pedagogia era algo muito teórico e tudo voltado para a sala de aula. Tudo voltado para a educação infantil, tudo voltado para o ensino fundamental,
tudo voltado ali para a área de gestão, de como administrar uma escola, e tudo muito teórico, né? Minha faculdade ela foi vivida praticamente os 3 anos com base de leitura de apostila e apresentação de seminário. Leitura de apostila e apresentação de seminário. E o estágio que eu tive foi logo numa escola de educação infantil. E aí quando você entra para fazer estágio em um lugar que as coisas já são daquele jeito, você aprende daquele jeito mesmo, é a experiência que você vai ter. E até então eu não sabia quais seriam as outras opções para trabalhar. Até que a minha visão se abriu e eu percebi como nós, pedagogas, temos voz para fazer acontecer e como nós podemos fazer uma revolução na vida de tantas crianças, de tantas famílias, se a gente se permitir abrir a nossa visão. Então, como eu disse para vocês na faculdade, a gente saía pelo menos, não sei como tá hoje, eu disse, né? Mas acredito que ainda esteja da mesma forma ou semelhante. A gente sai da faculdade de pedagogia com a mentalidade que nós estamos nos formando para ser professoras. E a ideia que a gente tem professora é aquela professora na sala de aula e pronto, acabou. A gente não tem a noção de que a gente pode trabalhar com a nossa própria empresa de educação, que a gente pode montar a nossa forma de trabalhar, os nossos materiais, os nossos recursos. A gente não sai com essa visão e quando a gente não tem essa visão, a gente fica ali naquilo que ensinaram pra gente. E depois que eu fui buscar mais, depois que eu fui aprendendo, que eu fui vendo quantas opções a gente tinha, quantas oportunidades, e ao mesmo tempo eu olhei para trás e quantas vezes eu me senti desanimada porque me negaram oportunidades, eu percebi justamente isso que eu estou falando aqui para vocês hoje. Nós precisamos entender que a oportunidade na pedagogia somos nós quem fazemos, nós que precisamos fazer. Porque se a gente ficar esperando essa oportunidade de vir de fora, com certeza, a única oportunidade que a gente vai ter é de entregar um currículo numa escola particular e dar a sorte de ser chamada, ou de prestar um concurso e passar e ficar ali naquela sala o resto da vida. São essas oportunidades que a gente consegue enxergar. Mas eu tô aqui hoje para te dizer que você tem muitas oportunidades. E eu vou te falar da oportunidade que eu encontrei e que eu me senti, vamos dizer assim, realizada na minha profissão, que são os atendimentos individualizados. Hoje eu não consigo me ver trabalhando de outra forma porque eu me encontrei assim. Eu me encontrei nessa forma de trabalho, eu me encontrei em todos os sentidos, mas também não é a única forma dentro da pedagogia de você trabalhar. Hoje em dia nós podemos trabalhar de muitas formas, e mesmo sem ter outras especializações, mesmo sem ter outras pós. E aí se você faz outra pós, aí que você vai ter mais abertura ainda, de mais opções, de mais áreas para você trabalhar. Mas dentro só da pedagogia, a gente já tem uma oportunidade assim, ó, de muitas coisas para a gente fazer. A gente precisa desmistificar essa mentalidade que professor só serve para ser professor em sala de aula. Nós temos um dom, uma missão muito bonita, que é esse dom, que é essa missão de ensinar. Isso não é para todo mundo. Existem pessoas muito inteligentes, mas que não sabem passar o seu conteúdo, que não sabem transmitir esse conteúdo para outras pessoas, multiplicar. Acho que a palavra não é nem transmitir, multiplicar esse conhecimento. E nós, enquanto professoras, enquanto pedagogas, nós temos esse dom, essa missão de multiplicar o conhecimento. E esse conhecimento ele pode ser multiplicado de muitas formas e não apenas dentro de uma sala de aula. Então, a faculdade ela não ensina isso. Ela não vai te ensinar isso. E se você quiser, você precisa estar disposta a desconstruir tudo aquilo que você trouxe da faculdade e começar a abrir a tua visão para tudo aquilo que você pode ter daqui para frente, para toda mudança que você pode ter daqui para frente. Você já sabe qual que vai ser a tua trajetória sendo uma professora em sala de aula. Então eu quero te convidar hoje para você se dar a oportunidade de saber como é o outro lado, quais são as outras áreas, qual outra forma que você pode trabalhar, quais outras oportunidades você pode se dar, ao invés de ficar esperando que outras pessoas te ofereçam essa oportunidade. Nós, enquanto pedagogas, nós precisamos parar de mendigar as coisas. Isso é muito triste porque desde sempre eu odiava isso quando as pessoas se referiam à pedagogia como
a professorinha, foi fazer pedagogia porque era a faculdade mais barata, foi fazer pedagogia para cuidar de criança. E as pessoas menosprezam muito a nossa profissão. E sabe o que é o pior? Que a gente menospreza muito a nossa profissão. Por isso que a gente é tão desvalorizada, por isso que a gente é tão pouco reconhecida, porque a gente não se impõe, a gente não coloca ali a nossa autoridade. Hoje nós temos visto aí, com tudo isso que aconteceu na pandemia, um empoderamento da nossa classe, dos professores, que mostraram a sua importância dentro dessa pandemia. Todos perceberam como que foi difícil ali ficar sem professor no presencial, como que é importante essa figura do professor no presencial, acompanhando ali crianças, jovens. Então, nós estamos passando por um momento de empoderamento da nossa classe e que nós precisamos agarrar isso aí com todas as forças para mostrar, assim, que nós somos importantes e que nós podemos fazer a diferença em muitas histórias, mas além de fazer a diferença em muitas histórias, de muitas crianças, de muitas famílias, nós precisamos acreditar para fazer a diferença na nossa história. Porque enquanto você fica pensando que você é uma professorinha, que você não pode ganhar muito, que você tem que ganhar pouco mesmo, que você tem que trabalhar demais, que isso aí, fui escolher pedagogia, agora tem que seguir, né? Agora tem que ficar aí ganhando pouco, trabalhando muito, trazendo trabalho para casa. Enquanto você estiver com essa mentalidade, é isso que vai acontecer com você. É isso que vai continuar aí gerando na tua trajetória profissional. Então, a primeira coisa que eu tenho para te falar, destrua então essa ideia na tua cabeça de que pedagogia é só para estar em sala de aula e que você é muito pequena, que você não pode sonhar, que você não pode construir aí muito mais só porque você é pedagoga. Não se conforme com um pouco, mas pelo contrário, pense que a gente pode muito mais. A segunda coisa que eu tenho para dizer para você é que você precisa pensar como uma empresária. Entenda que o seu negócio pode e deve ser uma empresa, onde você vai oferecer uma solução para o seu cliente. Então, não pense como alguém que vai preparar apenas uma aula particular, uma aula de reforço, mas pense como alguém que vai oferecer estratégias que vão mudar a vida daquela criança, que vai mudar a vida daquela família que vai ser atendida por você. Então, nós precisamos ter esse pensamento grande, que o que nós fazemos não é algo pequeno. O que nós fazemos é algo muito grande. Nós mudamos vidas, nós transformamos histórias. Muitas vezes, se nós pegarmos aí histórias de muitas pessoas e tirarmos o professor dessa equação, a gente vai perceber que a história teria tomado um rumo muito diferente. Eu não me lembro quem foi meu professora que me alfabetizou, mas eu me lembro perfeitamente da minha professora de língua portuguesa que acompanhou ali quinto, sexto ano e como ela pegava no pé, né, em relação à redação, a escrever bem. E hoje eu sou muito grata a ela, porque muitas vezes eu vou escrever algo, vou produzir um artigo, escrever um post, alguma coisa, qualquer coisa que eu preciso escrever, eu me lembro dela e eu me lembro dela falando da importância da escrita. Então, o professor, ele é uma peça muito importante dentro de uma equação e que se a gente tirar, vai fazer toda a diferença. Então, quando você for preparar ali uma aula, quando você for avaliar uma criança, quando você for planejar as suas intervenções, se lembre disso, que você é peça-chave na vida dessa criança, na vida dessa família, e que você vai fazer a diferença dessa criança lá na frente. Porque se você der uma educação de qualidade para ela hoje, ela vai poder ter uma vida muito diferente lá no futuro. Uma criança que, por exemplo, for alfabetizada com você, com carinho, com cuidado, de forma significativa, no futuro vai ser uma criança que vai ler bem, que vai escrever bem, que vai gostar de estudar, que no futuro vai poder ter uma boa profissão. Então, é um efeito assim, ó, a longo prazo, mas que nós temos um papel muito importante e muito decisivo na vida dessas crianças, na vida dessas famílias. E você precisa pensar com esse poder que você tem. Então, não é só uma aula, não é só uma atividadezinha que você vai procurar no Google e imprimir, não é só um reforcinho, não é isso. Quando nós trabalhamos pensando que nós somos uma empresa e que nós vamos oferecer uma solução para o nosso cliente, nós pensamos que nós
vamos dar ali o nosso melhor porque nós queremos o melhor resultado também para aquela criança, para aquela família. Então, se você começar a pensar assim, você vai ver como que vai fazer toda a diferença. Não pense que você vai preparar apenas uma aula, mas pense que você vai oferecer a solução do problema de alguém, a solução, a estratégia que vai mudar a vida daquela criança, a vida daquela família. Então, não pense pequeno, ok? Bom, então, para retomar, primeiro, vamos lá, destrua então a ideia de que professor é só sala de aula. Segundo, pense como uma empresária, tá bom? Eles não te ensinam isso na faculdade, mas é isso que vai fazer a diferença aí na tua trajetória, no teu sucesso. É pensar como uma empresária, é não fazer apenas uma aula, mas fazer ali uma estratégia para resolver o problema do seu cliente, que vai te fazer faturar R$ 6.000 por mês, que vai te fazer ser bem reconhecida. É isso que vai mudar a tua história, é isso que vai fazer a diferença. E se você não acreditar nisso, não tem como fazer diferente. Você precisa acreditar que você é capaz de criar suas oportunidades e colocar cada uma delas em prática. Se você colocar a chave do seu sucesso na mão de outras pessoas, você vai ficar sempre dependente e você nunca vai conseguir dar passos adiante. Porque você vai acreditar sempre que alguém precisa te dar a oportunidade, alguém precisa fazer por você. Quando na verdade você precisa acreditar que você pode e fazer essa diferença. E aí você pode se perguntar, né? A gente tem aqui no Instagram diversos tipos de pessoas. Nós temos aqui meninas que estão cursando a faculdade de pedagogia, meninas que já cursaram, se formaram e talvez hoje trabalham em outra área, né? Que foi o emprego que conseguiu. Nós temos pessoas que estão aqui em sala de aula, mas que talvez não estão contentes. Nós temos aqui pessoas que já atuam como psicopedagogas, mas ainda se sentem um pouco perdidas, ainda não conseguiram fazer o negócio acontecer ali da forma que queria. Nós temos então diversos tipos de pessoas aqui. E aí você pode estar se perguntando, né? Será que eu também consigo mudar? Será que eu consigo fazer a diferença? Será que eu consigo conquistar esse resultado de faturar R$ 6.000 por mês com aquilo que eu gosto? E a resposta, gente, para todas vocês que estão aqui é sim. Eu digo para vocês, digo e repito, que eu encontrei nos atendimentos individualizados a chave para minha liberdade. E eu estou aqui para dizer que você também pode trabalhar assim. O API, que é o Atendimento Pedagógico Individualizado, é a resposta para você que quer deixar a sala de aula e aproveitar essa oportunidade de ser protagonista da sua própria história. Então, assim, deixa o medo de lado, acredita no seu potencial, busque estar rodeada de pessoas que acreditam em você, que vão te apoiar, que vão te apoiar na tua trajetória, porque não adianta nada você ter pessoas ao teu lado aí que vão ficar te dando mais medo, mais insegurança, que você vai falar, ai, nossa, tô pensando em começar um negócio aí. Não, larga a mão, fica na sala de aula mesmo, larga a mão de ser boba. Vai ter muitas pessoas que vão falar assim com você, assim como vão ter outras que vão falar, não, tá certo, você tem que tentar, tem tantas pessoas aí que conseguem, você consegue também. Então, tenha ao seu lado pessoas que vão te apoiar no teu sonho, que vão te impulsionar, e não o contrário, não pessoas que vão te colocar para baixo, que vão colocar mais dúvidas aí, tá? Que o que você precisa agora é desse apoio e não de pessoas para colocar mais dúvidas aí na tua cabeça. E deixa eu ver aqui no nosso roteiro. Bom, se você está participando aqui hoje pela primeira vez, nós temos uma sequência de lives falando sobre esses assuntos, de como você pode aí conquistar os seus R$ 6.000 por mês, fazendo aquilo que você ama, trabalhando na sua área. E hoje nós estamos falando aqui sobre oportunidade. Se você chegou aqui agora, estamos falando sobre a oportunidade na pedagogia, porque isso é uma queixa de muitas pedagogas que dizem não estar trabalhando na área porque não tem oportunidade. E a gente fez essa live hoje justamente para falar que a oportunidade na pedagogia, quem faz somos nós. A partir do momento que nós acreditamos no nosso trabalho, a partir do momento que nós decidimos fazer a diferença. E
Eu já dei várias dicas aqui então nesses episódios anteriores, você já tem várias ferramentas e hoje eu estou aqui mais uma vez te falando da oportunidade que você precisa ir para fazer acontecer. Então, a partir do momento que você muda a sua mentalidade e se permite pensar fora da caixa, a consequência é você criar asas e voar. Quem já conhece a minha história sabe muito bem de que eu uso muito essa metáfora porque foi uma metáfora que uma colega usou para mim quando eu estava angustiada ano passado e eu não sabia, né, se eu abria mão de meio período de sala de aula ou não e já estavam sendo angustiantes, sabe, para mim, porque eu já conheci o outro lado que era trabalhar com API e conheci o outro lado que era a sala de aula. E eu me lembro perfeitamente quando uma colega chegou em mim e disse isso. Ela falou: Anne, a sala de aula hoje está sendo para você uma gaiola e você precisa voar. Se você ficar dentro dessa gaiola, você vai ficar doente. A gente está vendo que você quer mais, então não tenha medo. Isso me encorajou de uma forma muito grande. E talvez você esteja passando por essa mesma situação e eu tô aqui para te falar hoje que se a sala de aula está sendo uma gaiola para você, não está te permitindo voar, não está permitindo você trabalhar com a educação que você acredita, uma oportunidade que eu estou te dando hoje é trabalhar com a API, é investir nos atendimentos individualizados, porque eles fazem toda a diferença. Eles fazem toda a diferença para mim, eles fazem toda a diferença para as crianças que eu atendo. E eu tenho certeza que vai fazer a diferença aí na sua história também, na vida das crianças que você passar, na trajetória de cada uma delas. E é a partir desse momento que você mudar essa mentalidade, você acreditar que você vai poder voar. Eu só comecei a perceber que essa sala de aula tinha se tornado uma gaiola para mim quando eu comecei a ficar doente, quando eu precisei me diminuir para caber da mentalidade de outras pessoas. E se tem uma coisa que eu sempre gostei foi de estudar, foi de ir atrás, de saber o que era melhor para cada criança, para cada faixa etária. E estar num lugar onde eu não podia fazer aquilo que eu acreditava, começou a me adoecer, começou a me deixar doente. E a gente sabe hoje quantas professoras nós temos em sala de aula que estão aí com depressão, que estão aí com ansiedade, com uma série de doenças causadas ali por estar vivendo uma situação, um contexto de sala de aula que não faz bem. E talvez você se encontre até nessa situação. E se você está na sala de aula e você ama isso, tá tudo bem. Se você se encontrou e esse é o teu lugar, tá tudo bem. Mas a minha fala hoje aqui é para você que se sente angustiada, que se sente desvalorizada, que sente que tá adoecendo e é a hora de fazer diferente. Então, não dá para você ter resultado diferente fazendo tudo igual. A sua mudança ela precisa começar hoje, ela precisa começar agora. Então, você precisa parar de adiar os seus sonhos que você tem aí guardado há tanto tempo. E eu estou aqui para te ajudar, sabe? Eu posso te dizer, conta comigo, que se eu estou aqui numa sexta-feira à noite falando sobre a minha história, falando sobre a minha trajetória, é porque eu acredito que eu posso ajudar, que eu posso contribuir de alguma forma aí inspirando, falando com vocês. Eu sei que tem mamães aqui na live, né? Muito obrigada aí pelo carinho, mamães que eu já passei aí pela história da criança, da família, agradeço aí pela confiança, pelo carinho de vocês. E sei também que tem profissionais aqui que já estão atuando, que acompanham o meu trabalho, mas sei que tem você aqui também, que está me ouvindo, mas que está ainda insegura, que ainda não se sente capaz, que ainda tem esse medo, que ainda prefere acreditar que a oportunidade vem de fora, que a oportunidade vem do outro. E pensar em dar, né, essa chave do sucesso da nossa carreira para outra pessoa e ficar dependendo dessa oportunidade é algo muito triste, porque nós temos sim a capacidade, nós temos sim condições de fazer a nossa trajetória de sucesso, fazer ali a nossa carreira deslanchar. Para isso nós precisamos das estratégias certas. Como eu disse para vocês, a gente tem feito aí uma série de lives para te orientar, para te dar dicas. Se você ainda não assistiu, você pode aí acompanhar, estão todas gravadas aqui no Instagram. Mas nós podemos fazer diferente, nós precisamos sim ter as estratégias corretas, ter pessoas do nosso lado apoiando, incentivando
E é isso, gente. O que eu tinha para falar para vocês nessa noite é que a nossa oportunidade a gente precisa fazer. Eu acreditei muito tempo que eu não era capaz e hoje eu falo que eu quero gritar para todo mundo ouvir que a gente é capaz, sim, e que você pode muito mais. E quando a gente se liberta dessa ideia de que a gente não pode, de que a gente não consegue, de que a gente não dá conta, quem tem o benefício com isso não somos só nós, mas são as pessoas que estão ao nosso redor. Como eu falei para vocês, nós fazemos aí a diferença na vida de muitas crianças, na vida de muitas famílias na qual nós passamos, nós temos o contato. E é lindo de ver, sabe, o resultado do nosso trabalho, é lindo ver o carinho, a consideração que essas famílias têm por nós. Então não dá para você simplesmente ficar esperando uma oportunidade na sala de aula de uma escola particular ou ficar esperando ter um concurso e você passar para você começar a colocar o teu sonho em prática. Como eu disse, nós estamos vivendo aí uma revolução, um empoderamento da nossa classe, da pedagogia, que essa pandemia nos permitiu mostrar que nós somos sim muito importantes, que o nosso trabalho ele é muito importante, que o nosso trabalho faz falta, que o nosso trabalho faz a diferença. Então você precisa acreditar que você faz a diferença e que você pode se dar essa oportunidade. Acredite no seu trabalho, acredite na potência que o professor tem. Acredite que você pode fazer a diferença, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer a diferença aí, ser muito feliz, conquistar aí, faturar os seus R$ 6.000 por mês, ser muito bem reconhecida, se tornar uma referência aí na sua cidade, que é isso que a gente sonha, né? A gente sonha em crescer profissionalmente, a gente sonha que mais pessoas possam ser alcançadas pelo nosso trabalho. Então, minha gente, era isso.